Boa noite e bem-vindos ao programa. Nesta ocasião, vamos analisar Roberto Martínez. Na conferência de imprensa após o empate com o Congo, Roberto Martínez foi confrontado com uma pergunta direta. Como explicava a produção ofensiva de Portugal? Um único remate enquadrado com a baliza em 90 minutos. A resposta de Martínez foi esta: hoje não é um bom dia para olhar para as estatísticas, porque elas não são boas. Guardemos essa frase, porque ela vai ser importante daqui a 2 minutos. 2 minutos depois, na mesma conferência de imprensa, o mesmo jornalista perguntou se Martínez tinha pensado em substituir Cristiano Ronaldo. E a resposta foi esta: não faz sentido tirar o melhor goleador da história do futebol num jogo em que precisamos de golos. Deixemos as duas frases existirem em simultâneo. Na primeira, as estatísticas não são boas e por isso não é dia para as ver. Na segunda, Ronaldo é o melhor goleador da história e por isso não se retira. Melhor goleador da história é uma estatística. A maior de todas as estatísticas possíveis. E foi usada como argumento decisivo pelo mesmo homem que acabara de dizer que não era dia para ver estatísticas. Na mesma conferência de imprensa, com 2 minutos de intervalo. Roberto Martínez não chegou a Portugal sem historial. Trabalhou 6 anos à frente da Bélgica, entre 2016 e 2022. A Bélgica desse período tinha Eden Hazard, tinha Kevin De Bruyne, tinha Lukaku, tinha Courtois, tinha Thibaut Witsel. Era uma geração que os próprios belgas chamavam de geração de ouro. Uma geração que chegou ao terceiro lugar do ranking mundial. Uma geração que chegou às meias finais do Mundial de 2018 e que não ganhou absolutamente nada. Não ganhou um único título, não ganhou um europeu, não ganhou um mundial, não chegou a uma final. Acabou com uma eliminação nos oitavos de final do Mundial 2022 pelo Marrocos. Com Hazard, De Bruyne e Lukaku ainda disponíveis. Com uma geração de ouro que chegou ao fim da carreira sem um troféu internacional. Peter Schmeichel, lenda do futebol mundial, disse algo depois do empate com o Congo que vale a pena registar sem filtros por parte dos portugueses. Roberto Martínez desperdiçou a geração de ouro da Bélgica e agora parece que o mesmo está a acontecer com Portugal. Schmeichel não é um comentador de segunda linha. É alguém que conhece o futebol por dentro e que olha para Portugal de fora. Sem as pressões internas, sem o medo das consequências de dizer o que se vê. Quando pressionado sobre o que está a correr mal,
Martínez sacou do argumento da Liga das Nações. Portugal ganhou a Liga das Nações em 2025. E penso que não estou a ser maldoso se disser que a maioria dos adeptos não coloca a Liga das Nações no mesmo patamar que um europeu, que o Mundial, ou sequer a final do europeu ou a final do Mundial. Mas Portugal ganhou a Liga das Nações em 2025. Isso é verdade. É um título real. Mas existe contexto que essa referência tende a omitir. A Liga das Nações é uma competição de qualidade. Não é uma competição equivalente a um europeu ou a um mundial. Portugal ganhou a Liga das Nações de 2025 num torneio em que a Espanha e a Alemanha não participaram na fase final. Os adversários diretos na fase de grupos foram Polónia, Croácia e Escócia. Na final, Portugal bateu a França. Isso tem peso real, pois a França é uma grande seleção. Mas uma final da Liga das Nações não é o mesmo que uma final do Mundial. E usar a Liga das Nações como resposta a um empate com o Congo no Mundial é o equivalente a um médico mostrar um diploma de primeiros socorros quando lhe perguntam sobre uma cirurgia cardíaca. Os diplomas são reais, mas a equivalência é falsa. Estar a comparar a Liga das Nações com o Mundial é algo que não fica bem ao selecionador. Vamos às opções de Martínez contra o Congo, porque as opções dizem tudo. No 11 inicial, Ronaldo, que tocou 25 vezes na bola em 90 minutos, que teve 3 remates, todos ao lado, que não pressionou, que não se movimentou para criar espaço aos colegas. E no banco tínhamos João Félix, um jogador que fez uma excelente época nos amistosos de preparação, que tem a criatividade que o sistema de Martínez diz precisar, que tem a capacidade de desequilibrar no último terço que Portugal não demonstrou ter em Houston. João Félix entrou quando? Não entrou. Ficou no banco durante os 90 minutos. Francisco Trincão, que foi dos melhores nos amistosos, não entrou. Francisco Conceição entrou a meio da segunda parte e foi imediatamente o melhor jogador em campo. Criou as melhores jogadas de Portugal, obrigou a defesa do Congo a reorganizar-se, deu às costas da defesa o que Ronaldo não deu durante 70 minutos. E a pergunta que essa entrada coloca é simples. Se Conceição entrou e imediatamente mudou o jogo, o que teria acontecido se tivesse sido titular? Martínez não respondeu a essa pergunta. Ninguém lhe perguntou. Mas a pergunta fica. Voltemos à resposta sobre Ronaldo. Martínez disse que o manteve em campo pela experiência na área e pela forma como arrasta os defesas. Vamos a esta segunda afirmação. Ronaldo arrasta os defesas.
Existe um lance no jogo que contradiz esta teoria de forma bastante clara. Bruno Fernandes estava sozinho na pequena área, em posição de golo. A bola foi desviada para Ronaldo porque o extremo viu o seu movimento e Ronaldo falhou. Mas o argumento do arrastar defesas pressupõe que Ronaldo desloca marcações de forma a criar espaço para os colegas. Se isso fosse verdade, Bruno Fernandes não estaria sozinho na pequena área. Os defesas teriam ido com Ronaldo. E se os defesas estavam com Ronaldo, então havia espaço para o Bruno rematar sem interferência. E o extremo devia ter passado ao Bruno. Qualquer uma das duas versões do argumento funciona contra Martínez. O Ronaldo não arrasta defesas e o argumento é falacioso. O Ronaldo arrasta defesas e o extremo devia ter aproveitado o espaço criado. Em nenhum dos casos, o argumento sustenta a decisão de manter Ronaldo em campo. Existe um detalhe sobre Roberto Martínez que chegou ao domínio público na véspera do Mundial. Uma rádio britânica noticiou que Martínez já decidiu não renovar o contrato com Portugal após o torneio, que quer regressar a um clube da Premier League, que o fim da ligação à seleção portuguesa está decidido independentemente do resultado. A Federação Portuguesa de Futebol não desmentiu categoricamente. Não disse que era mentira. Disse apenas que tinha plena confiança no selecionador. Usando o vernáculo do povo, que é simples e crude, poder-se-ia dizer que neste momento existirá uma paz ou um matrimónio podre entre o selecionador e a federação. Disseram apenas que tinham plena confiança no selecionador. O que isso significa na prática é simples. Portugal entrou neste Mundial com um selecionador que, segundo informações não desmentidas, já sabe que vai sair no final, independentemente de ganhar ou perder, independentemente de ir à final ou ser eliminado nos oitavos. E existe uma pergunta que essa informação levanta. Quando um treinador já sabe que vai sair, quando as consequências do resultado não recaem sobre ele a longo prazo, que incentivo existe para tomar as decisões difíceis? Para sentar Ronaldo quando o desempenho não justifica a titularidade? Para abdicar do capital político que acumulou com o jogador mais conhecido do mundo? Para arriscar uma ruptura que não terá que gerir nas semanas seguintes porque já não vai estar cá? Não estou a dizer que Martínez não quer ganhar. Estou a dizer que a situação coloca questões sobre alinhamento de incentivos que nunca foram respondidas e que nenhum jornalista lhe perguntou diretamente. Portugal joga com o Uzbequistão na segunda-feira. Um adversário a 400 posições do ranking. Portugal vai provavelmente ganhar. Da mesma forma que há anos ganha previsivelmente por goleada aos Luxemburgos, Liechtensteins e Andorras.
Ronaldo vai provavelmente marcar. E Martínez vai provavelmente dizer que a equipa correspondeu às expectativas. Com respeito, se vão enfrentar uma seleção que é 4, 5, oitavo, 458 do ranking, a minha expectativa é que ganhem por 20 ou 30-0. Acho que isto não é irrealista, de todo. E o ciclo repete-se. Até ao jogo que realmente importar, até ao jogo contra uma equipa que defende bem, pressiona alto e não comete os erros que o Congo cometeu. E aí é que a questão de Martínez vai ser respondida. Não contra o Uzbequistão ou os Uzbequistões desta vida. Porque um selecionador não se avalia pelos jogos que a equipa deve vencer. Um selecionador com soldo milionário, avalia-se pelos jogos que a equipa não deve perder, mas perde na mesma. Pelos jogos em que as decisões táticas fazem a diferença entre avançar e ir para casa. Com a Bélgica, esses momentos chegaram. E a equipa foi para casa com a geração de ouro terminada sem um título. Com Portugal, esses momentos vão chegar. Irão surgir algures nestas semanas, numa fase a eliminar que ainda não começou. E quando chegarem, o que vai dizer Martínez na conferência de imprensa seguinte? Que não é um bom dia para ver as estatísticas? Ou que venceu a Liga das Nações? Para o bem de Portugal, esperemos que o jogo responda antes de chegar à conferência de imprensa. Porque no Congo não respondeu. E há muitas dúvidas e receios que ficaram a pairar no ar. O meu nome é André, obrigado pela vossa presença. Para melhor poderem acompanhar as nossas análises, subscrevam o canal, ativem as notificações e partilhem este vídeo. Tenham uma noite santa e até à próxima.